seja muito bem-vindo a mais um Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Quando nos referimos à gestão pública, estamos nos referindo à administração, organização e controle de atos ou ações destinadas à organização da vida social, à garantia de direitos e à melhoria das condições de vida da população. Nossa entrevistada de hoje tem 30 anos dedicada à vida pública. Casada com Wagner Ribeiro dos Santos, atual presidente do Sicoob Credit Cooper, mãe da advogada Carolina Mafra Ribeiro e do médico Pedro Mafra Ribeiro, ela é avó também da pequena Beatriz. A nossa entrevistada tem 57 anos e é natural de Santa Bárbara do Leste. Professora, assistente social, pós-graduada em gestão social, sempre foi engajada em projetos voltados para a educação e assistência. Em sua trajetória, atuou também como secretária de Educação, secretária de Assistência Social, diretora do setor de compras e diretora da PAI de Vargem Alegre. No programa de hoje você confere um bate-papo muito especial com Vilma Pereira Mafra Ribeiro, prefeita reeleita de Santa Bárbara do Leste. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo Conversa. Programa que é produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Supercanal TV. Ele também pode ser conferido nas plataformas digitais. Hoje estamos recebendo Vilma Pereira Mafra Ribeiro, prefeita reeleita de Santa Bárbara do Leste. Vilma, você é muito bem-vinda aqui ao Começo Conversa. Agradeço muito essa oportunidade de estar compartilhando com o senhor, com o público, as minhas experiências, falando um pouco de Santa Bárbara, da qual eu tenho tanto orgulho. Bacana demais. E eu acho bacana isso, prefeita reeleita. Porque se uma prefeita é eleita na nossa região aqui, já é uma grande novidade. E você foi a primeira prefeita de Santa Bárbara, a primeira mulher eleita prefeita e também da micro-região toda. Porque você foi antes, inclusive, da Sininha de Vargem Alegre, não é isso? Sim. Como é que é essa experiência? Mulher chegando à prefeitura, numa cidade, porque não é só Santa Bárbara, Caratinga também, a maioria dos gestores, todos homens, nas diretorias, nas superintendências, aí chega uma mulher, professora, e aí o pessoal fala, está chegando alguém para ficar passando a mão na nossa cabeça. Professora, como é que é isso? Professor, comigo a experiência já foi diferente. Eu costumo dizer que quando nós chegamos, como eu estou no cargo hoje, é fruto de uma caminhada, né? Então, eu já tinha uma trajetória dentro de Santa Bárbara. Então, já havia sido secretária de Educação dentro do município, há quase 20 anos atrás, e tinha construído uma história ali. E eu sempre fui engajada nos problemas sociais, né, dentro da educação. E o povo já me conhecia e os grupos políticos de Santa Bárbara já me conheciam bem também. E conheciam meu perfil. Então, quando eu cheguei... É perfil de bravo ou perfil de boazinha? Se eu ter uma ideia, os meus companheiros políticos falavam assim: Vilma, você vai fazer a gente perder a eleição. Você tem a cara muito ruim. Mas é só a cara, tá, professor? Eu sei, o coração é bom. É. Então, assim, quando eu já cheguei com uma trajetória, né? De um trabalho desenvolvido também e de um respeito muito grande da população e do grupo político. Eu tive uma preocupação também em começar o meu mandato com um quadro reduzido de funcionários, reduzindo secretarias e com cargos técnicos, porque a administração pública, principalmente hoje, ela exige isso, né? Ela exige conhecimento, preparo e foi dessa forma que iniciei. Então, dentro da administração mesmo e com a população, eu não tive esse problema. Bacana. E você falou coisa interessante, né? Porque a administração não é para amadores, né? Não, ainda mais a administração pública. E você já tinha toda essa história, você tem uma experiência em Vargem Alegre, foi secretária em Vargem Alegre, você é professora, atuou em sala de aula, mas depois foi para o serviço social, né? Com uma área fantástica e que também acaba fazendo um trabalho político grande, mesmo sem intenção nenhuma de seguir na vida pública, porque é um trabalho importante esse, né? Social. E diferente do que muitas pessoas têm o conceito do serviço social, que muitas
as pessoas hoje ainda pensam que o serviço social ele é assistencialismo. Ah, pois é, né? de ficar dando coisa para os outros. Né? Isso, na verdade ela é uma área que abrange muitas coisas. O nosso trabalho é defender o direito, né, promover o acesso aos direitos da população, e isso exige conhecimento. Exige também o lidar com as pessoas, né, o saber lidar com as pessoas. Então, esse trabalho, que é do ser humano como um todo, de entender o emocional, as relações das pessoas, de tentar trabalhar num momento tão difícil que o mundo passa, de famílias que a gente vê, né, que tantos problemas sociais têm levado para dentro das famílias a separação, a destruição, a quebra de vínculos, né, familiares, o exemplo de drogas, né, e de violência. Então, o serviço social hoje, um papel fundamental, sempre atuar dentro disso, para impedir esse rompimento, para promover, né, esse bem-estar e, ao mesmo tempo, assegurar os direitos. Então, eu sou apaixonada pelo serviço social e acho que o serviço social é essencial dentro da sociedade. E eu também sou, viu? Eu tive a oportunidade de ser secretário de Ação Social em Caratinga. Eu tenho orgulho de falar que eu implantei realmente o serviço social em Caratinga, porque sempre teve um ou outro fazendo esse serviço mais assistencialista, né? E eu, quando cheguei na secretaria, fui convidado para ser secretário, já cheguei fazendo assistencialismo também, porque é o que todo mundo fazia, né? Até Caoa fez, falei, isso está errado. Onde nós fomos buscar apoio? Na FIC, a faculdade que você formou em serviço social. E aí lá nós tínhamos a professora Marília, que é a coordenadora do curso, fizemos um convênio, usando 10, 15 assistentes sociais dentro desse convênio. Foi onde Caratinga, de fato, implantou o serviço social. E eu tenho muito respeito por esse profissional, pelo trabalho que eles fazem. Eu falei sobre a questão da eleição de ser mulher, porque primeiro que eu admiro isso, acho bacana, acho que precisamos ter mais mulheres na política mesmo, né? Não só com cargo de prefeita, mas vereadoras e presidente e governadores, senadoras, a gente precisa de mais mulher fazendo isso. Ontem nós fechamos, essa semana fechou a conta lá dos candidatos para o Congresso Nacional, dos candidatos, nós temos 33% de mulheres, quer dizer, ainda tem a maioria esmagadora de homens concorrendo, né? O que chamou a atenção foi que, pela primeira vez, o número de candidatos que se declaram pretos foi maior que os brancos. Eu acho que já é um avanço. Mas você chegou em Santa Bárbara concorrendo com outra mulher, quer dizer, então assim, você chegou para concorrer com uma gestão, que já é uma gestão reeleita, que era do Nubim, que tinha uma avaliação muito boa da população, porque foi reeleito, né? E você chega e fala, vou chegar com outra mulher e ganhou a eleição. Foi surpresa ou era algo esperado? Foi um passo ousado, né? Foi uma decisão ousada. E isso era, no início, muito questionado, até pelo grupo político, né? Duas mulheres, né? E à medida que a campanha foi evoluindo, a gente viu a população abraçando isso, né? E até eles falavam, não, eu vou votar nas mulheres. Então, nem falava o nome da gente às vezes, não, eu vou votar nas mulheres. Então, foi um voto de confiança muito grande que a população deu a gente naquele momento, né? A reeleição é, para você, uma avaliação positiva mesmo do seu mandato? Ou tem outra circunstância aí? Quer dizer, você foi para a reeleição falando assim, eu fiz um bom trabalho, confio que você é reeleita, ou ainda deu aquele medo na barriga da primeira vez? Não. Eu fui para a eleição com a certeza de que eu tinha desenvolvido um bom trabalho, que a nossa chance de ser eleita era quase... Era grande. Era muito grande, né? E a possibilidade de perder a eleição era quase zero, porque eu fui acompanhando o trabalho, né? A minha avaliação, a nossa avaliação do trabalho era muito boa no final do primeiro mandato. Superamos crises aí, né? Que ninguém pensava que pudesse passar por isso. O governo anterior ao nosso, ele tinha passado aquele período até das secas, né? Que
a gente estava fazendo racionamento de De água. água. Quando nós entramos, em janeiro teve enchente. Ela chegou fazendo bagunça também, né? Chegou fazendo bagunça. Então, nós pegamos chuvas, nós pegamos febre amarela, nós pegamos a crise econômica. Então, foram grandes desafios mesmo. Fechamos o mandato com outra enchente. Começamos com uma enchente, fechamos o mandato com outra enchente. Então, foi desafiador o tempo inteiro, né? E exigiu da gente não só a habilidade administrativa, a habilidade política, como um emocional, um psicológico também muito centrado, né? E isso eu falo assim, o tempo inteiro que a minha fé, os meus princípios me ajudaram muito nisso aí. Você está na metade do segundo mandato, Sim. não é isso? Nós vamos fazer um rápido intervalo agora, porque está terminando o primeiro bloco, vamos passar para o segundo, mas eu quero voltar para o segundo bloco, fazendo que você fizesse essa avaliação, quer dizer, nada está fácil, eu sei que não é fácil ser prefeito, eu brinco, o pessoal fica achando que isso é um mar de rosa, fala, lá, está nadando no mar de alegria, não é nada, é preocupação e dor de cabeça 24 horas. Isso eu sei que é mais uma responsabilidade muito grande que um prêmio. Mas você teve um mandato inteiro e está no segundo. Eu queria que você fizesse uma avaliação, o que está mais fácil para você, como é que você está vendo isso, está mais fácil administrar agora numa reeleição, ou primeira vez também foi mais fácil porque veio mais recurso ou não? A gente fala sobre isso no segundo bloco, pode ser? Pode ser, Tá com joia. certeza. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos esse bate-papo interessante com a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Vilma Pereira. É já já. Estamos de volta com o segundo bloco do Começo de Conversa, hoje recebendo a visita da prefeita de Santa Bárbara do Leste, professora Vilma Pereira. Eu gosto de falar professora, porque assim, eu tenho orgulho de ser professor, tenho certeza que você tem também, Com não tem? certeza. Você chegou a ir para a sala de aula? Cheguei para a sala de aula e hoje eu tenho orgulho de ver os meus ex-alunos, né? A grande maioria deles bem encaminhados, bem formados. É bom, né? Atuando até hoje com a gente aí, são médicos nossos, né? E Bacana, professores nossos, isso é muito bom. Ô Vilma, vamos lá. Uma avaliação aí dessa dificuldade ou facilidade entre o primeiro e o segundo mandato. O que está melhor para você? O que está mais confortável ou foi mais confortável? Como eu disse, né, o primeiro mandato cheio de desafios, né, muito difícil. A questão financeira, basta qualquer pessoa imaginar como que é chegar dentro da própria casa e o orçamento chegar no meio do mês e já não ter dinheiro para fazer mais nada, né? E foi desafiador mesmo. Eu sempre tive uma preocupação muito grande em manter folha de pagamento em dia, porque os nossos funcionários, a grande maioria deles são assalariados. Então, aquilo ali é essencial dentro da casa para a manutenção da família. É a cesta básica. É a cesta básica só. Então, eu tinha essa preocupação muito grande, né? E isso afligia a gente de uma maneira. Os professores, a gente está falando de professor, quando foi suspenso o repasse do Fundeb, como que faz, né? E eu sei que vários municípios deixaram de pagar por causa disso, e em momento nenhum Santa Bárbara deixou de pagar. Mas foi muito difícil conviver com isso. A questão das enchentes também, porque nós tivemos deslizamentos, né, as nossas estradas, nós perdemos todas as nossas estradas. Nossa. Então foi muito difícil, nós dormimos com tudo no seu devido lugar e acordamos sem jeito de transitar. Um caos, né? Foi um caos mesmo, então foi muito difícil. Hoje, o que eu percebo a questão financeira é um alívio para a gente, não que o município receba muito, mas é o suficiente para as nossas despesas. Recebe em dia, né? Em dia, para a gente fazer alguns investimentos que a gente sonhava em fazer. Então, esses 2 primeiros anos, nós já fizemos muita coisa em questão de obras e a previsão para os próximos 2 é muito boa, né? Nós estamos fazendo investimentos na educação grandes. Eu estou dentro de Santa Bárbara. Santa Bárbara, nós temos hoje 7 escolas. 7?
7 escolas. Escolas municipais e estaduais? 7 municipais funcionando e uma estadual. Sendo que a estadual, e ainda nós tivemos mais esse desafio no primeiro mandato, porque tinha uma escola estadual que tinha caído, né? Todo mundo conhece a história, e rolou mais de 11 anos esse problema. Isso. E os alunos estavam estudando em salas improvisadas, em garagens, né? Sangrando o nariz, por causa do calor que tinha. E essa escola precisava ser construída, né? Então, e o Estado me chamou numa parceria, então, para a construção dessa escola. E nós assumimos a construção. Hoje nós temos uma escola, um prédio, que com toda certeza é a maior estrutura da região. Foi uma construção de quase 4 milhões. Eu vi a Landinha falando sobre isso. Uma escola padrão mesmo, em termos de prédio, né, de infraestrutura, isso que é muito bacana, né? De tudo. E assim, mesmo nessas condições, nossos alunos conseguiram bons resultados, então, mérito dos nossos professores, né, que empenharam nisso aí, mas na Olimpíada da Matemática, da Língua Portuguesa, nossos alunos são destaque. Nós temos o Daniel, né, que está na UNEC, e é brilhante. Nós temos muitos alunos brilhantes lá. Então, assim, construímos essa escola. E hoje, o que eu percebo é que as nossas questões hoje, elas são, mesmo maiores, são políticas. Os nossos desafios hoje, os maiores desafios são políticos. Porque agora é a hora da sucessão. Né? Então, eu dentro do grupo eu não tenho problemas, dentro do meu grupo político eu não tenho, mas ao redor a gente vê os problemas aflorando, né? Mas é um mandato mais tranquilo devido a tudo que a gente já passou no outro, né? Então, a superação do outro. O mandato de governador ele não coincide com o de prefeito. Então, se você tem 2, não é isso? 2 anos para um, 2 anos para outro, você pegou 2 anos do governo do PT, não pegou? No Estado. Sim. E 2 do Zema. Teve mais ou menos dificuldade? Como é que foi isso? Olha, eu me referi à construção da escola. Um dos grandes temores nossos era assumir a construção da escola e não ter o repasse do recurso, né? Nós tivemos o repasse durante o governo Pimentel, os 2 primeiros repasses. E aí veio esse desafio, mas vai ter uma transição, vai entrar um outro governador. Será que esse governador vai honrar esse compromisso, né? Já que a gente tinha perdido todos aqueles repasses constitucionais durante o mandato Pimentel. E o governo Zema entrou, iniciou, honrou conosco muito bem. O compromisso. Nós concluímos a construção da escola. E hoje, assim, as dívidas que o Estado tinha com o município foram pagas, foram honradas. E eu vejo que daqui para frente vai ser um momento do Estado caminhar melhor e os municípios também colherem esses frutos aí dessa administração. Como nós já falamos, né, a administração hoje, ela exige gestores. Com certeza. Nós passamos, antigamente a prefeitura ela tinha cofre, não era assim, professor? Ela tinha um cofre, tinha dinheiro no cofre, tinha talão de cheque. E pega lá tanto lá. E hoje não. Então, o gestor ele tem que ser conhecedor da sua área, né? Tem lei de responsabilidade fiscal. Tem lei de responsabilidade fiscal, tem Ministério Público, né? Tem portal Transparência. Tem celular, tem mais denúncia. O tempo todo. Tem gente sem serviço também que denuncia qualquer coisa, porque é assim, né? Tem gente que denuncia o certo e tem gente também que fica o dia inteiro inventando fake news. Né? Isso. Então, é uma trabalheira danada, né? Mas isso te desanima ou a Vilma tem um futuro político aí? Isso continua? Já me fizeram essa pergunta. E o que eu digo é o seguinte, eu acho assim, eu cumpri a minha missão até aqui. Eu considero como mesmo uma missão que eu tinha com a população de Santa Bárbara e eu cumpri. O futuro a Deus pertence mesmo. Eu acho que
o momento, não adianta eu querer escolher, mas é o momento político que nos escolhe ali, né? Então, eu vou deixar para o futuro mesmo. Tá certo. Você teve no final do seu mandato e no começo do seu mandato um período mais forte aí de problema com a pandemia. Porque ainda estamos na pandemia, ainda tem problema, mas teve um período que foi um período muito desafiador, né? Como é que foi lidar com isso? Quer dizer, como é que lidar com essa questão do Covid? E teve um período que as pessoas tiveram que ficar em casa e o serviço não pode parar, o serviço público tem que estar ali todo dia. Como é que foi lidar com isso? Foi muito difícil, como foi, né, para o mundo todo. Então, é muito difícil a gente implantar uma nova maneira de viver, praticamente. Isso é muito complicado. Aquela sensação de que a gente estava perdendo muito, principalmente na educação, que é a nossa área, de pensar que né, as aulas foram suspensas, alunos sem aula, sem contatos, porque às vezes a pessoa não imagina o quanto é importante o contato ali e também vislumbrar as consequências disso tudo. Isso tudo pesou muito para a gente. Mas o que nós buscamos também foi tirar proveito da crise para poder crescer, para desenvolver dentro dela ali também. E eu vejo que isso aconteceu no mundo todo em relação, por exemplo, à educação. Nós avançamos muito com a educação virtual. Nossos professores tiveram que aprender a trabalhar, tiveram que trabalhar diferente, mas aprenderam. Talvez se não tivesse sido na pressão, estava acomodado. Então foi um jeito também de tirar todo mundo da zona de conforto, né? Então, uma nova forma de ensinar e crescer. Cresceram anos em 1 ano, 2 anos. O nosso comércio eu vejo da mesma forma. Então, as pessoas, às vezes, que estavam acomodados ali, esperando o cliente chegar até ele, então ele viu que agora ele tinha que ir até o cliente, né? Então, começou uma nova forma de oferecer, de ofertar seus produtos. Santa Bárbara é agrícola, né? Nós ainda temos o privilégio de ter 40% da nossa população na zona rural. Eu tenho muito orgulho disso, porque enquanto em tantos lugares a gente vê engrossando as favelas... o êxodo rural. O êxodo rural. Criando mais problemas nas cidades. Em Santa Bárbara nós temos 40% da nossa população, né? Nós somos grandes produtores de café, nós somos grandes produtores de verdura. Isso nos ajudou demais durante o Covid também, porque o dinheiro continuou a circular. Entendi. Dentro, porque aquele grande temor... A produção não para, né? Econômico. Né? E a produção, e na zona rural, já é um pessoal mais com um distanciamento social menor, natural, né? Então o Covid chegou com menos força, então a produção continua. Interessante. Interessante isso. E eu gosto dessa fala sua, porque é a fala de gestor, viu? Ver a melhor oportunidade dentro das dificuldades que aparecem para a gente. Bacana isso. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí? Já já nós voltamos para o terceiro e último bloco com a prefeita reeleita de Santa Bárbara do Leste, professora Vilma Pereira. Já já. Olá, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Começo de Conversa. Você que está chegando aí agora pode acompanhar um final de conversa sensacional com a prefeita reeleita de Santa Bárbara do Leste, professora Vilma Pereira. Professora Vilma, nós perguntamos aqui sobre a questão de futuro político e tal, aí uma prefeita reeleita, eu achei que o caminho natural seria, sei lá, pensar aí em alguma coisa para deputado estadual, alguma coisa assim. Mas você já falou que o futuro a Deus pertence, mas eu queria saber outra coisa então. Santa Bárbara, o governo de Santa Bárbara tem um deputado que ele apoia ou não? Aqui tem cidade que é assim, não apoia ninguém, qualquer um que chegar é bem-vindo, né? Ou tem aquele candidato? Pode ficar à vontade. Nós já estamos em campanha, nós já podemos falar. Se você tiver, pode falar, por favor.
Lá, o nosso pensamento é o quê? Nós apoiamos quem nos apoia. Ótimo. Não é isso? Isso aí. Vivemos aí, como nós citamos aqui, um primeiro mandato de crise, e onde a gente precisa de parceria. O tempo inteiro a gente precisa de parceria, mas na crise a parceria ela é muito importante para que as coisas não parem, né? E nós temos grandes parceiros ali dentro. Primeiro, o deputado Braulio, que está com a gente desde o início, né, antes até do mandato. E hoje, aí o deputado Braulio era estadual, vem para a federal, e o deputado professor Irineu. Por onde quer que passe dentro de Santa Bárbara, nós temos o toque desses dois deputados. Nós temos na infraestrutura, temos muito calçamento, lá temos rede de esgoto. O saneamento básico foi uma preocupação da nossa administração desde o início, porque deixava muito a desejar. Na educação, o investimento será enorme nesses próximos 2 anos, né? E nós temos também a participação deles aí, questão de quadras cobertas e de escolas. Na saúde, construção de postos de saúde. Então, Santa Bárbara, hoje, a administração, a gestão, ela abraça o deputado Braulio Federal, para federal, deputado Braulio Braz e deputado professor Irineu. Mas não faz cara feia para ajuda que chegar não, né, Vilma? De forma nenhuma. Tá pronta para receber, né? Nenhuma. Você é de qual partido? Do Progressista. Progressista. A sua vice? MDB. MDB. E aí, a nível estadual e federal, como é que ficou essa coligação aí? Vocês estão com quem? Com Zema, com Calil? Nós estamos com Zema. Com Zema. Eu tenho dito, professor, que eu acho que o prefeito reeleito hoje, ele vai ser injusto se ele não apoiar o governador Zema. Pela forma como ele honrou um compromisso que não era dele. Assumindo, né, todas essas responsabilidades, essas dívidas, colocando tudo em dia com os municípios. E eu tenho uma expectativa muito grande. Nós falamos sobre gestão aqui. Nós precisamos de gestores. E ele provou que ele é um bom gestor. Inclusive, eu tenho uma expectativa muito boa nos próximos 4 anos. A questão do Covid, né? Ele realmente teve um trabalho fantástico, né, de apoio, de envio de recursos para hospitais, para o combate ao Covid. Eu acho interessante o Zema, porque eu conversando com um diretor de escola recentemente, e ele falou: professor, nós nunca tivemos tanto apoio, tanto recurso para a escola como nós estamos tendo no governo Zema. Achei interessante isso. Ele parece que realmente não ficou amarrando com educação e saúde, não. Não, de forma alguma. Nível federal? Nível federal, vou deixar para a população resolver, né? Julgar e decidir, né? Tá certo, é isso mesmo. Vocês não estão com uma campanha direta para isso não, né? Não. Muito bem. Vamos falar, nós falamos de saúde aqui, vamos entrar na saúde de Santa Bárbara do Leste. O que você acha que conseguiu melhorar, caminhar em termos de saúde de Santa Bárbara? Quando nós assumimos, em 2017, nós já pegamos a febre amarela, né? Primeiro mês de mandato nosso. Para o senhor ter uma ideia, nenhuma ambulância nós tínhamos para transportar os doentes. É mesmo? E aí os prefeitos vizinhos que me ajudaram nesse primeiro momento. E aí eu recebi uma indicação parlamentar e veio a nossa primeira ambulância. Daí até aqui, nós já colocamos 33 veículos novos dentro da saúde. Então, bacana. Você falou que tem 40% do pessoal na zona rural, imagino que tem aí a demanda, né? Demanda o tamanho grande. da demanda. E nós conseguimos aí inúmeras, centenas de cirurgias, né? de consultas mensais nossas ali, procedimentos especializados, que são via consórcio, são centenas. Então, nós avançamos muito. Muitas daquelas coisas, demandas que estavam paradas no município, nós conseguimos avançar. E nós temos um plantão.
hoje, que não tinha também no posto de saúde, temos o plantão médico. Eram 3 PSFs dentro do município, nós temos 4. Também. E estamos construindo posto de saúde agora no Córrego do Laje, que é um córrego grande, que nós temos lá, com uma estrutura muito boa. Pretendemos fazer um também no bairro de Lourdes. Temos criado uma nova estrutura toda dentro da nossa saúde, tanto física, né, como de assistência. E eu acho que tem sido muito positiva a avaliação. Bacana. Santa Bárbara do Leste tem assistente social? Tem. Tem serviço social? Santa Bárbara do Leste tem serviço social, tem serviço social dentro da prefeitura, com a prefeita, né? Com a prefeita. Tá, Mas tem um departamento de serviço social? Isso aí é uma brincadeira, né? Mas assim, nós temos a Secretaria de Assistência e lá dentro nós temos projetos voltados para todos os públicos. Eu sonhava em ter o CRAS itinerante, né? O CRAS, que é o Centro de Referência bacana. Né, da Assistência Social. Você fala itinerante que pudesse ir para as comunidades. Que pudesse ir para as comunidades. Bacana isso. E nós implementamos isso aí. Então, dentro de Santa Bárbara, o CRAS, com as oficinas de geração de renda, né, com os atendimentos, a orientação do psicólogo, do assistente social, ele vai para a zona rural também. E dentro dessas oficinas de geração de renda, muitas das pessoas da zona rural já conseguiram dar o primeiro passo para poder ter uma outra fonte de renda, principalmente mulheres. Que bacana. Então, principalmente na área da beleza, né? Manicure, cabeleireiras, né? E bordados. Temos lá o Taekwondo para todos, temos programas de esporte dentro da assistência social, temos para a terceira idade também. Então, é um trabalho bem consolidado. Bacana. Vilma, infelizmente, nosso tempo está acabando. Foi um prazer muito grande receber aqui. Prazer mesmo. Obrigado por tirar um tempo na sua agenda. Eu sei como é que é a agenda de prefeito. E você tem aí 1 minuto e meio para você fazer as suas considerações. Deixar a sua mensagem aqui, nessa câmera aqui, para os telespectadores, para as telespectadoras, para o povo de Santa Bárbara, para o pessoal da internet, para as mulheres do Brasil inteiro que pela internet vão assistir esse programa. E você é uma referência, bacana demais. Muito obrigado, fica à vontade, a câmera é sua. Eu que agradeço por essa oportunidade, né? Poder estar levando Santa Bárbara, como eu disse, para mim é um privilégio, é um orgulho muito grande. E eu quero deixar um recado para as mulheres que desejam se ingressar na política, né, que sonham com isso, e muitas vezes são barradas pelos limitantes que nós mulheres temos, né, a obrigação com a família, os compromissos com a família, muitas vezes as dificuldades financeiras também, e a liberdade de ação. E eu quero te dizer que hoje a política ela precisa de mulher. Nós precisamos resgatar cada dia mais o respeito pela política, pela pessoa do político também. A nossa posição como político ela é muito importante, porque grandes decisões passam por nós. Então, à medida que nós nos omitimos, a população deixa de receber grandes benefícios que poderia estar recebendo. Então, nós precisamos vestir essa armadura, né, e confiar que política também é lugar de mulher. E para Santa Bárbara do Leste, eu queria dizer que Santa Bárbara pode continuar contando comigo, com toda certeza, e até dezembro de 2024. O que vão poder esperar de mim é muito trabalho, né, muita seriedade. E Santa Bárbara, que muito já recebeu, vai receber muito mais. O meu compromisso, o meu sonho, era deixar uma Santa Bárbara muito diferente da que nós pegamos. E, com certeza, vocês vão presenciar isso. Muito bem, viu? Bacana demais, prefeito. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia e pela audiência. Até o próximo encontro, se Deus quiser.